Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o professor Adriano Guimarães, entendeu? Tô aqui ainda me espreguiçando, corpo ainda dominado pela preguiça, mas vim aqui para gravar agora, né, essa parte 3 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Manaus, tá bom? O Estatuto ele é dividido por livros. Então, aqui eu tenho o livro 1, 2 e 3, e no livro 3 ele vai falar especificamente sobre o que? O regime disciplinar. Comigo, nessa parte aí do vídeo, vai estar ele, Hugo Levi. Dá um alô aí pra galera, Hugo. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Guinho, pra quem não sabe, é o homem mais procurado. Não, é mais o que, Hugo? Procurado não, né? Procurado é bandido. Cobiçado de Manaus, entendeu? Sabe lavar, cozinhar, passar. E o escambau A4, tá bom? Então dê um pulo lá em Hugo Levi, no Instagram dele. Vamos começar aqui, Levi. Estatuto do Servidor Público Municipal de Manaus, livro 3. Galera, olha a orientação que eu vou te dar, tá bom? Para não confundir. O livro 3, eu vou começar a gravar o quê? A aula 1 hoje. Então, toda essa parte 3, ela vai ter aula 1, 2, 3, 4. O livro 1, ele tem lá, como tu já viu, aula 1, 2, 3, 4, 5. No livro 2, a mesma sequência, tá bom? Então, vamos lá, aula 1 do livro 3. Para falar aqui, ó, do livro 3, eu primeiro vou falar sobre responsabilidade civil do Estado. Então, esse primeiro vídeo, se tu tá manjando tudo de responsabilidade civil, já pula pro 2, tá bom? Porque eu vou falar responsabilidade civil do Estado. Vamos lá, pum, na tela. Olha só, na tela eu tenho aí o Estado, tá bom? E o Estado, ele precisa o quê? De um agente público. O Estado, ele precisa, vou colocar aqui, ó, Estado. Ele precisa da figura do agente público. Acelera aí o vídeo do agente público. Galera, aconselho vocês a colocarem sempre o vídeo numa velocidade de 1,5, tá bom? Do agente público. E pela teoria do órgão, todas as ações do agente público são imputadas, entendeu? São colocadas, são de responsabilidade do Estado. Por quê? Quando o agente público ele está prestando um serviço público, ele está agindo como se o Estado fosse. Ele é o próprio Estado naquele momento atuando. Então, tudo que o agente faz é responsabilidade do Estado. Adriano, quer dizer que se o agente público no final de semana matar alguém, a culpa é do Estado? Não. Ele precisa estar agindo como agente público, entendeu? Então ele tem que agir como agente público. Se ele bater um carro, né, de outra pessoa e tiver na qualidade de agente público, então a culpa é do Estado. É isso mesmo, tá legal? Na outra ponta, eu tenho quem? O particular. Eu tenho aqui o particular, o povo, o terceiro, o administrado, seja lá quem for. Então, a grande pergunta é, esse particular, ele sofreu um dano. Esse particular, ele sofreu um dano. Se o particular sofre um dano, tá ok? Vamos imaginar aí, quebrar o muro da casa dele, né? Bater o carro dele, ele sofreu algum tipo de prejuízo. Se ele sofre algum dano, a minha pergunta é, como é que o Estado paga, entendeu? A responsabilidade do Estado, a responsabilidade civil do Estado será uma responsabilidade objetiva.
Adriano, por que que a responsabilidade é objetiva? Vou te explicar muito rápido, tá bom? Muito rápido mesmo. No início de tudo, o Estado ele era tido como irresponsável, nunca causava dano para ninguém, né? O rei era o próprio sol. Então, o que que os reis, né, no período absolutista, o que que eles acreditavam? Cara, eu sou o rei, né? Eu sou divino, eu não erro nunca. Então, qualquer dano que ocorra com o particular nunca vai ser culpa minha. Então, a gente fala que a administração ela era o quê? Irresponsável. Só que o povo começou a reclamar muito. Ei, administração, cara. O teu servidor público quebrou meu muro, derrubou, quebrou meu carro, entendeu? Me causou dano e tudo mais. E aí, por muita pressão, o Estado fala o seguinte: tudo bem, eu vou pagar os danos que estiverem previstos em lei e que forem causados pelos agentes públicos. Então, olha só, sai daí responsabilidade e entra numa fase o que legalista. Só o que tiver na lei, se o agente foi o causador do dano. O que que acontecia? Vamos imaginar que o agente público ele estava fazendo uma obra e derrubava o muro da minha casa. Se derrubar o muro da minha casa não estivesse na lei, o Estado pagava? Não, o Estado não pagava. Aí o povo, de novo, né? Briga. Não, Estado, cara, esse lance de estar tudo na lei, isso não funciona não, pô. Aí o Estado, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, então? Se tu me provar, entendeu? Se tu me provar quem é o agente, me trazer nome, CPF, uma foto dele, eu pago. E aí também não deu certo, porque a máquina estatal era gigante. Quando o agente público causava um dano ao particular, o que que o agente fazia? Sumia da área. E como é que tu encontra esse agente público? Cara, tu não encontra. É muito difícil, entendeu? Saber qual é o nome do cara, do agente público que me causou um dano. Não tem como. Aí o povo começou a reclamar. Ei, Estado, não dá, tá uma zorra. Estado, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, então? Agora tu vai me mostrar que o serviço deu problema ou a falta do serviço. Novamente, problema. Por quê? Quando estoura, por exemplo, aqueles aquedutos, né, de água gigantesco e alaga toda a minha casa, como é que eu vou provar para o Estado que quando fizer aquele serviço público, entendeu? Havia um problema no serviço. Não teve como. E aí o povo de novo, o Estado, tudo bem, galera. Vamos fazer o seguinte. Toda vez que eu, Estado, estiver na qualidade de administrador público, se eu causar dano a terceiro, eu vou pagar de forma objetiva. E pelo seguinte fundamento, ao me tornar administração pública, eu recebo prerrogativas, entendeu? E essas prerrogativas, esses superpoderes que eu passo a ter, eles representam um risco. E aí eu vou chamar a teoria do risco administrativo. Por quê? A administração pública, quando ela está administrando, ela tem superpoderes. Ao ter superpoderes, ela assume o risco de causar dano ao particular que é pequeno. Então, em virtude da teoria do risco administrativo, o Estado fala: olha, particular, tu só precisa me apresentar coisas bem básicas quando tu tiver um dano. Para que eu, Estado, pague, tem que ter o quê? 3 elementos. E aí ele fala, e o particular tem que provar. Quais os elementos? Tem que haver um dano jurídico, tem que haver um nexo e tem que ter a figura de um agente. Eu vou diminuir isso daqui, gente, para debaixo do objetivo vou colocar algumas coisas. Então vamos lá. O que é que eu preciso ter? Dano, nexo e a conduta do agente. Eu vou colocar aqui conduta, que vai ser melhor. Conduta. Adriano, o que que significa isso? Significa dizer que é a conduta do agente que causa o dano para alguém. Então, se o agente público, aqui olha, se o agente público
tem uma conduta e essa conduta causou um dano jurídico, então o Estado precisa pagar. Agora, olha só. Vamos imaginar. O Estado está fazendo um viaduto. E o viaduto passa próximo da tua casa. E aí o Estado vai lá, o servidor público começa a cavar. Ali com o trator e com a escavadeira e tudo mais. E o servidor público, ele faz o serviço conforme foi mandado, entendeu? Ele cumpre todas as normas, ele é competente, ele foi perito, ele faz tudo. Só que quando começa a cavar, começa a rachar o muro da tua casa, entendeu? Começa ali a rachar o muro até que o muro cai. Pensa comigo, esse agente público, ele derrubou o muro da tua casa porque ele quis? Não, Adriano, porque tu falou que ele fez tudo conforme estava no projeto de obra, fez tudo direito, sim. Então não houve dolo dele, não houve a intenção dele causar o dano. Ele fez de qualquer jeito o trabalho? Ele foi imprudente? Ele foi negligente? Ele não tinha perícia? Não, Adriano, ele estava muito atento, falou. Ele tinha competência, tinha experiência, então não houve culpa. Então, olha só, o Estado pode causar dano a um particular, mesmo que o agente não tenha dolo e que o agente não tenha culpa. Então pensa comigo, se o agente público não há dolo dele, intenção de causar o dano, não há culpa dele, ele fez o trabalho de maneira imprudente, de maneira negligente e causou dano. Se não ocorreu isso, é justo que o agente público pague alguma coisa? Não. Mas é justo também que o particular também assuma o prejuízo dele? Também não. Por quê? Aqui é que vai surgir a chamada teoria do risco. Teoria do risco administrativo, galera. O que a teoria do risco administrativo fala? A teoria fala o seguinte, olha, o Estado, ao administrar a coisa pública, recebe prerrogativas, superpoderes. Nesse momento, ele assume o risco de, quando estiver atuando como administrador público, causar prejuízo a um pequeno, a um particular. E aí não seria justo o Estado que está ali, olha, trabalhando em prol de quem? Quando ele se reveste de administração pública, ele está trabalhando em prol do interesse público. E se o Estado atua em nome do interesse público, automaticamente eu estou criando um benefício para o povo. Olha só, o Estado está gerando um benefício para o povo. E aí pensa comigo, cara, seria justo eu gerar um benefício para o povo às custas de um prejuízo de um particular? Seria ou não? Não, Adriano, não seria. E aí entra também o quê? O princípio da igualdade, tá bom? Então aqui, ó, vai entrar o princípio da igualdade, porque o que ocorre? Pelo princípio da igualdade, que eu vou colocar aqui, depois tu faz só uma breve anotação, a administração pública chega à seguinte situação. Vem cá, olha. O Estado, ele atua por meio dos seus órgãos e agentes públicos. Isso é um fato. Quando o agente público ele causa um dano a um particular, como no caso da construção de um viaduto, o servidor público ele pode agir o quê? Com dolo, com culpa, ou ele pode ter agido sem dolo e sem culpa. Mas nos três casos, se agiu com dolo,
se agiu com culpa, ou se ele fez o trabalho dele perfeitamente e ainda assim causou um dano. Nos 3 casos, ele está trabalhando para o povo, para gerar um benefício para o interesse público. E o dano causado ao particular, entendeu? Ele não pode, pelo princípio da igualdade, ficar sem ressarcimento. Por quê? Senão eu estaria gerando um benefício para a coletividade em detrimento do prejuízo de um particular. Então, em toda e qualquer situação, seja com dolo, com culpa, ou se não houver nem o dolo nem a culpa, o Estado paga pelo dano causado pelo agente, bastando que o particular comprove que há um nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado. Então, se eu sofro um dano do Estado, eu não quero nem saber se o servidor teve a intenção de causar o dano, se o servidor foi incompetente, ou se o servidor fez o trabalho dele certinho. Não. A única coisa que eu tenho que provar é, eu pergunto do cara, ei, tu é agente público? Aí o cara fala, sou agente público. Aí eu pergunto, ei, tu sabe que tu que derrubou meu muro, né? Aí o cara vai falar, pô, eu sei, Adriano, desculpa. Tranquilo, o que eu faço? Entro com uma ação contra o Estado. Eu entro com uma ação contra o Estado, tá ok? Porque o Estado é que vai me pagar de forma objetiva, não importa se há dolo ou culpa, tá bom? Então, quando eu falo que ela é objetiva, não me importa se há dolo ou culpa, tá bom? O Estado paga sempre, sendo que o requisito é apenas comprovar o quê? Dano, dolo ou dano, conduta e nexo causal. E lembrando que o Estado, ele pela teoria do risco administrativo, ele assume o risco de causar um dano. Por isso ele vai responder sempre o quê? De maneira objetiva, tá bom? Então, galera, aqui, ó, contra quem o particular entra com ação? O particular entra contra o Estado. A ação do Estado, ou do particular, é contra o Estado. A ação pedindo o quê? Uma rescisão, tá bom? Agora, o Estado, ele tem o direito também de entrar contra o agente público. E quem é agente público aqui? Ou melhor, qual é a ação? É a chamada ação retroativa. Ação retroativa não é rescisória, é regressiva. Caramba. Gente, eu tô com um problema de memória terrível. A memória foge. Eu vou colocar bem assim, mais aqui, ó. Ação regressiva, tá bom? O Estado entra com uma ação regressiva contra o agente público. Agora a pergunta é, em quais casos o agente paga para o Estado, tá bom? Primeira coisa, quando o particular entrou contra o Estado, o Estado vai lá e paga o particular que sofreu o dano. O Estado paga, primeiro momento, tá bom? Primeiro momento, isso é uma ação independente. Depois do Estado pagar, ele entra com uma ação regressiva contra o agente. E aí, a grande pergunta é, quando é que o agente paga? Quando é que o agente paga? O agente só paga
se ele agir com dolo ou culpa. O agente só paga com dolo ou culpa, tá bom? Quando é que o agente age com dolo? Quando ele tem a intenção. Quando é que o agente age com culpa? Quando ele é imprudente, imperito, negligente. Imprudência, imperícia, negligência, tá bom? São apenas nesses casos que o agente vai o quê? O agente vai pagar. Então deixa eu baixar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, dolo. Quando é que ele age com dolo? Quando há uma intenção. Show. Mas aqui que quando tu imprimir, vai ficar bem legal para te poder fazer tuas revisões. O dolo, ele é fruto de intenção. O agente público tá lá cavando, entendeu? Para fazer o viaduto. Aí ele me vê passando na janela assim. Eu vou passando na frente da janela da casa, ele vê. Ele, olha só, filho de uma égua do Adriano, quer saber? Vou derrubar a porra desse muro dele para esse escroto se lascar, entendeu? E aí ele começa a cavar ali para realmente o meu muro cair. Então aí houve dolo, intenção, né? O agente paga, entendeu? Para o Estado. Adriano, o agente paga para quem? Cara, ele vai pagar para o Estado, para a administração pública. Ele não vai pagar para mim, entendeu? Mesmo, imagina, o cara vai lá e derruba meu muro de propósito, ele é agente público. Eu entro contra ele porque eu sei que ele teve dolo? Não, eu entro sempre contra o Estado. O particular entra sempre contra o Estado, tá bom? O Estado é que numa ação regressiva entra contra o agente. E ele só paga se houver o quê? Dolo ou culpa. Bisonhou, fez merda o agente porque foi bisonho ou mal intencionado, entendeu? Então grava isso, pelo amor de Deus. Segundo, o agente também paga quando ele tem culpa no cartório. E se o agente tem culpa no cartório, nós estamos falando de quê? Imperícia, negligência, imperícia, incompetência. Entendeu? Então o agente só vai pagar nisso. Adriano, por que está me falando isso? Meu amigo, imagina agora a seguinte coisa. Olha só, eu vou te mostrar aqui direto do estatuto, tá bom? Quando eu entro no estatuto, eu tenho o livro 3. O livro 3 fala dos deveres. Deixa eu aumentar aqui. Ele fala dos deveres, das proibições e das incompatibilidades. Então eles já começam logo. São deveres do funcionário, são proibições, né? São das incompatibilidades e acumulações, vai embora. Quando ele chega na disciplina, a lei 1118, a primeira coisa que ela fala é o quê? Ó? Da responsabilidade. Agora, pensa comigo um pouquinho aqui, ó. Eu estou falando de responsabilidade de quem? Do agente público. Ok, quem é agente público? Agente público é pó de chá. São os agentes políticos, tá ok? Não é? São os delegatários, são os honoríficos, tá bom? São os credenciados e são os agentes administrativos. Quem são administrativos? Servidor público, empregado público, tá bom?
empregado público. E os terceirizados, né, que estão atuando ali como agente público em geral. Então, toda essa galera está dentro. Servidor público é uma espécie de agente público. Servidor público é uma espécie de agente público. Então, é claro que todo e qualquer estatuto de servidor público, ele vai falar sobre responsabilidade. E agora, eu vou te fazer uma pergunta, pausa o vídeo e pensa. Servidor público, ou melhor, os estatutos do Brasil como um todo, todos os estatutos municipais, todos os estatutos estaduais e o Estatuto Federal, Lei 8.112, quando vai falar sobre a responsabilidade do agente público, ou melhor, do servidor público, ele fala que o servidor paga em que casos? Quando é que o servidor público paga um dano causado a um particular? O que acontece? Todo estatuto, qualquer estatuto que tu vou fazer concurso para a área federal. Cara, a Lei 8.112 vai falar, o servidor público só paga se tiver culpa ou dolo, entendeu? Se for um estatuto estadual, a Lei 1762, entendeu? Aqui do Amazonas, por exemplo, se você vai fazer para 6 AM, cara, o servidor público só paga se tiver o quê? Culpa ou dolo. E esse estatuto, mais precisamente, que a gente está estudando, a Lei 1.118, esse estatuto vai falar que o servidor público só paga se houver culpa ou dolo. Então, as regras são as mesmas para qualquer estatuto, tá bom? Começa por aí. Então, vamos lá. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Pelo exercício irregular de suas atribuições. Significa dizer que o servidor público ele agiu de maneira irregular. Aí eu quero saber, vem cá, essa irregularidade é com dolo ou essa irregularidade é com culpa? Entendeu? Porque se ele agiu de maneira regular e ainda assim causou o dano, ele não vai ser o quê? Ele não vai ter que pagar nada. Mas o Estado paga? O Estado paga. O servidor paga? Não. Só paga o servidor quando a ação é irregular. E aí, ó, ele vai falar aqui no artigo 213. A responsabilidade civil decorre do quê? Dolo ou culpa. Que importe o quê? Prejuízo para fazenda ou para terceiros. Cara, matou aqui. Olha lá, vou voltar lá no nosso desenho agora. O agente público causou dano. Quem é que paga? O Estado. O dano que ele causou prejuízo ao particular? Ao terceiro? Opa, Adriano, causou o quê? Ó, prejuízo para esse cara. Esse foi o primeiro. Quando o Estado paga, o Estado sofreu prejuízo? Sofreu também. Prejuízo. O Estado. Então o servidor público vai pagar? Vai pagar se ele agiu com dolo ou se ele age com culpa. Tranquilo? Se ele agiu com dolo ou se ele agiu com culpa. É isso que tu tem que pôr aí na tua cabeça, tá bom? É isso que tu vai colocar aí na tua matriz de estudo. Gente, essa parte aqui, ficou tranquilo? Ficou bem tranquilinho, de boa todo mundo? Só mais uma coisa, a responsabilidade do agente público aqui, por sua vez, ela é uma responsabilidade subjetiva, tá bom? E essa responsabilidade subjetiva, ela está ancorada no quê? Na chamada teoria do órgão. Eu vou até inverter aqui. Acelera aí o vídeo agora. Eu vou inverter isso daqui, vou deixar numa ordem que vai ficar, cara, perfeito para ti. Tá bom? Vai ver que isso aqui vai ficar bem perfeito. Coloca aqui, ó.
A responsabilidade do agente é sempre subjetiva. E essa responsabilidade do agente, ela está baseada no quê? Na teoria do órgão. Tá bom? Teoria do órgão público. E esse agente público que se liga à administração pública pela teoria do órgão público, ele só irá ressarcir se for de maneira dolosa, se a conduta tiver dolo ou culposa. Dolosa ou culposa. Com dolo ou com culpa. Então, basicamente, é isso daí. Aí tu pode me perguntar, Adriano, mas quem representa o Estado nesse momento? No próximo vídeo eu vou falar quem é que atua como administração pública. Tá bom, galera? Vou mostrar quem é que atua como administração pública e aí a gente vai entender as questões de banca, tanto lá para direito administrativo, também como para o Estatuto, a Lei 1118, tá bom? Um abraço a todos, né? Deixa um ok aí. Na próxima estamos falando mais sobre administração pública. Fui!